Agora mais uma entrevista aqui no Bom Dia. O assunto é crime organizado, corrupção, lava-jato, temas de uma palestra marcada para hoje de manhã aqui no auditório da Rede Gazeta. É de graça, viu? Todo mundo pode participar. E o palestrante é o desembargador, comentarista também da Rádio CBN, Walter Maierovic. Falei certo, seu Walter? Mais ou menos. Como é corretamente o sobrenome? É Maierovic. Maierovic. Olha, mas fique tranquilo, porque ninguém acerta. Qual é a ascendência desse Maierovic? Ovic é filho de, em russo. Na realidade, é família polonesa, pelo pai e pela mãe, somos italianos. Filho de... Filho de Maier. E Maier é o quê? Maierovic. E Maier qual era? Maier é um nome da família. Ah, perfeito, era o sobrenome. Legal. Bem-vindo aqui ao estúdio do Bom Dia. O pior é que se fosse mulher, se eu tivesse uma irmã, seria Petrovna. Petrovna. Porque o final, Ovna, é filha de. Interessante. Bom, o senhor vai falar sobre corrupção hoje aqui no auditório da Rede Gazeta. O senhor conhece bem também como é que foi a Operação Mãos Limpas na Itália. E sempre há uma relação de comparação entre a Mãos Limpas e a Lava Jato que a gente vem acompanhando no Brasil. Sim. O que o senhor acha que aconteceu na Mãos Limpas que não pode acontecer na Lava Jato? Olha, na realidade, vamos focar o tempo. A Operação Mãos Limpas começou em 92 e durou 10 anos. Agora, o básico, veja o tempo. Nós estamos aqui já com quase 3 anos e pouco de Lava Jato. Então, dá para comparar. E o ponto principal é que a Operação Mãos Limpas, que apurou a corrupção na política partidária, é de Milão, é do norte da Itália, não é da capital Roma. Por quê? Porque lá não tem foro privilegiado. Esse é um ponto fundamental. Então, lá teve envolvimento do ex-primeiro-ministro, Bettino Craxi e tantas outras coisas. Outro ponto que me parece muito importante e que o Brasil deveria cuidar disso e vou falar do protagonismo, tá? Então, em primeiro grau, na Itália, continua assim, desde a Operação Mãos Limpas, quem aprecia um processo é um tribunal de primeiro grau, é um órgão colegiado, mais de um. Aqui nós temos um órgão monocrático e isso faz com que o juiz fique sempre sujeito a críticas e tenha que se expor bastante. Isso é criticável. Até porque, se tem mais gente julgando, os recursos podem diminuir. Mas aqui no caso do foro privilegiado, também sempre é um colegiado. No caso, até o colegiado máximo aí da instância da justiça do país, que é o Supremo. Quando o senhor diz isso, lá na Itália, foi no norte e não havia o foro privilegiado. Não existe. O senhor acha que se aqui não houvesse o foro privilegiado para os políticos que hoje estão lá no Supremo sendo julgados, a Lava Jato teria uma eficiência maior, um resultado mais prático assim para a gente? Sim, porque com órgãos colegiados em primeiro grau se pode diminuir o número de recursos e de instâncias, de graus de jurisdição. Aqui nós temos 4. Passa por apelação, depois Superior Tribunal de Justiça e depois Supremo. Então essa medida para que visa limitar o foro privilegiado... E proteger as decisões, porque vejam, vamos pegar o exemplo do juiz Moro, é sempre objeto de críticas, de ataques. Então, um órgão colegiado absorve melhor, porque são várias pessoas. Mas essa medida em discussão agora, que limita o foro privilegiado só para presidentes dos poderes e do Executivo, o senhor acha que seria positivo para o combate à corrupção, então? Não, acho que não. Muito ao contrário, basta a gente ver o episódio com o próprio presidente da República em 2 oportunidades em que não houve autorização para apreciação se recebia ou não denúncia. Então, o foro privilegiado não é só isso, saber quem vai julgar. O foro privilegiado tem várias outras consequências, inclusive esta que se estabelece para a Câmara dar um sinal verde para se começar a apreciar uma denúncia e o próprio Supremo. Então, eu não estou entendendo muito bem, mas o senhor acha que acabar o foro, então, não seria melhor para julgar mais rápido as pessoas acusadas de corrupção? Sim, exatamente o que eu sustento, o fim do foro privilegiado, aliás, como ocorre na Itália e com base no princípio republicano de que todos são iguais perante a lei. Doutor Walter, há especialistas que dizem que a participação da população foi fundamental na Operação Mãos Limpas na Itália, né? Sim, não só da população, como da imprensa também. O tempo inteiro cobrindo e o tempo inteiro passando informações à população. Os julgamentos eram transmitidos, né, ao vivo. Sim, sim. E tem um outro dado importante.
houve a extinção de todos os partidos políticos, porque lá se apurou corrupção na política partidária. O Caixa 2 lá era o que tangenciava, o tangente. Tá? E outra coisa que distingue aí é que lá o financiamento era público das campanhas. E o que se tem de importante? Por exemplo, um representante de um dos partidos disse que o financiamento público de campanha lá era uma mera gorjeta e que os partidos funcionavam e tinham o apetite igual a de máquinas de jogos de azar de caça-níquel. Nossa, é um bom elemento de comparação, né? A gente olhar Mãos Limpas e olhar hoje a Lava Jato, Mãos Limpas 10 anos, Lava Jato 3 anos. O senhor acha que a Lava Jato, perdão, o senhor acha que já mudou a relação empresas, poder público no Brasil? Hoje já é diferente por causa da Lava Jato ou ainda não? Olha, tem que ser diferente, pelo que se observa, mas agora é uma fase ainda de temor, de medo. Então todos estão indo atrás, parece que é uma palavra mágica, que é o compliance. Isso. Estabelecer princípios e regras éticas para o bom funcionamento. Mas acontece o seguinte, se a gente olhar essas empresas envolvidas, Odebrecht, etc., todas elas tinham compliance. Doutor Walter, antes da gente encerrar, bom, aconteceu há 10 anos, né, a Mãos Limpas, mas ainda dizem, não acabou com a corrupção na Itália, né? Foi uma grande operação, mas não acabou a corrupção na Itália. Aqui no Brasil está no caminho. Esse é o pior dos discursos, é o de não acabou e a corrupção continua. A corrupção vai continuar sempre. O pior discurso é o de não deu certo, deu certo. Tanto é que todos os partidos políticos foram extintos. Foram 5.000 investigados. As respostas foram positivas. Então, falaram, bom, mas não acabou a corrupção. Não vai acabar nunca. Mas acabou a Primeira República e se iniciou uma Segunda República mais democrática e mais fiscalizada. Evidentemente, que a corrupção não acabou. E a Itália, no ranking da União Europeia, é a que tem pior resultado. Mas todos lutam por uma melhoria do sistema judiciário, policial, apuratório. E hoje a União Europeia atua forte nessa área, o Conselho da Europa também, e já acabou revelando um dado importantíssimo. A corrupção impede uma melhoria no PIB dos países de 2% a 4%, o que é muito. Olha só, e claro, mexe com a vida de todo mundo. Corrupção tira o dinheiro da saúde, da educação. Assumiu agora há pouco o novo diretor da Polícia Federal. Como é que o senhor está vendo essa mudança? A declaração que ele deu principalmente, dizendo que uma mala de dinheiro não comprova nada, enfim. O senhor vê ameaças à continuidade da Lava Jato? Sim, vejo muitas ameaças. E principalmente depois dessa declaração. Uma pessoa que, evidentemente, para ser da Polícia Federal, delegado, tem que ter conhecimento jurídico. Ele mostra que não tem nenhum conhecimento jurídico a respeito, porque ele só conseguiu enxergar numa visão míope a mala, ele não conseguiu enxergar o entorno, a gravação, as pessoas envolvidas, o representante declarado na gravação do próprio presidente da República. Então, deu a nítida impressão que ele foi lá para fazer um favor, ou seja, complicar as apurações. E puseram lá, evidentemente, um míope, uma pessoa de visão curtíssima. E se a gente olhar num esquema maior, várias medidas estão sendo tomadas. Por exemplo, tem um projeto de lei que, se for passado, acaba. E o Brasil vai ser o único país do mundo que tem isso. Qual é? O delator precisa estar solto. Não pode o delator estar preso. Quando da Operação Mãos Limpas, quando ela começou na Itália, começa com dentro de um albergue de anciãos, onde havia exploração por um partido político que recolhia propinas, e essa pessoa é presa e depois de uma semana ele resolve delatar. E o que ele fala? Aspas, aqui, quer dizer, na Itália, no nível dos partidos, todos roubamos assim. Nossa. Bom, ouvi o senhor Walter Maierovic. Falei certo agora? Certíssimo. Maierovic vai fazer uma palestra hoje aqui no auditório da Rede Gazeta.
Todo mundo convidado para discutir corrupção, Lava Jato, enfim, lavagem de dinheiro. É desembargador, comentarista da Rádio CBN. Interessante quando o senhor fala, ora, na Itália já havia o financiamento público de campanha e isso não evitou a corrupção entre os partidos. Não, e aqui a gente está vendo isso como tábua de salvação. Não é. E as empresas aqui já têm o compliance, as empresas envolvidas na Lava Jato. Que não funcionam, né? Mas tem uma coisa muito importante, se me permitir, é rapidíssimo. É de um autor do século XIX que apreciou o Império Romano. Ele dizia: quanto mais perto se estiver de Roma, mais longe se estará do céu. Vamos trocar Roma por Brasília? Obrigado por ter vindo ao Bom Dia. A palestra, então, é hoje de manhã, não é isso? Isso. Daqui a pouco. 8h30 ou 9h30? Alguém confirma? 9 horas. 9 horas, no auditório da Rede Gazeta. Obrigado por ter vindo ao Bom Dia mais uma vez. Obrigada, viu? Um bom dia.